com a ação direta da abelha? Bom, vou falar um pouquinho do nosso caso. A gente aqui, ano passado, passou por um calor extremo. Então, era assim, foram vários dias seguidos batendo 42 graus, 40 graus, o que não é comum para a nossa região. Eu estou no norte do Paraná, não é tão comum. Então, a gente sentiu muita dificuldade. A gente chegava nas caixas de abelha, nas colmeias, na época que é para colher, da flor da soja, você chegava e falava assim, não, essa caixa vai estar boa. Você escutava o som de longe das abelhas, elas super trabalhando ali, você escutava o zumbido muito grande. Abria a caixa, nada. Não tinha levantado favo, não tinha puxado mel, nada. Então as caixas estavam populosas, tinha bastante abelha, mas a gente notava isso, que em alguns pontos, a gente ali em casa, é na mesma propriedade, que a gente tem a abelha em várias áreas, então nos pontos mais quentes da propriedade, baixadas, a gente notou muito isso, lugares muito abafados em que parece que elas param muito mais energia refrigerando do que produzindo mel. E daí, em locais onde pegava um pouco mais de vento, talvez tinha alguma coisa que deixava o local mais fresco, ali a gente conseguiu colher um pouco mais de mel. Na soja, a gente não sentiu diferença, porque a seca, querendo ou não, ela chegou num ponto muito grande e a gente afetou muito. Então, isso meu pai fala muito. Meu pai já tem anos disso, não tem quantificado, ele não tem isso anotado, mas ele fala muito. Anos muito quentes não geralmente produz bem mel. Só que esse ano foi extremamente quente. Então, a gente nunca tinha pegado um ano tão extremo. Sempre a gente tinha uma conversa lá em casa. Ano que quebra a soja, a gente tem uma boa colheita de mel. Ano que quebra o mel, chove demais, que quando chove demais elas não produzem, elas acabam ficando dentro de casa comendo. Eu falo que a abelha é igual ao agricultor. Tá chovendo, vai ficar em casa comendo o que tem na geladeira. É a mesma coisa. Então, anos muito chuvosos, elas também não têm muita produção. Elas acabam comendo aquilo que elas produzem. Mas esse último ano foi assim, foi um extremo absurdo, e eu conversei com vários apicultores, todos eles com mais ou menos a minha realidade ali de ser produção de mel mais da florada da soja mesmo, e eles falaram, aonde estava perto da soja, as abelhas sofreram mais, por conta do calor. Então, a gente sentiu bastante, isso foi a primeira vez que nós sentimos. Mas nos outros anos, assim, a gente conseguia tirar bem. A soja e a seca não tem o que fazer, né? Aí já são outras coisas da planta mesmo, fisiológicas da planta. Acabou a água, ela vai começar a abortar as vagens e, infelizmente, isso daí a gente não consegue segurar. No seu entorno também, Armando, você observou isso? Sim, professor. Ano passado, com certeza, foi um ano desafiador, né? A minha região é a mesma região da Lígia, né? A região do Vale do Ivaí aqui, então praticamente altitude, temperatura, a mesma coisa. Então a gente notava que os enxames eles estavam muito fortes mesmo, muita abelha. Só que a hora que você colocava as milgueiras, elas praticamente nem subiam, né? Então elas faziam um pouco de reserva no ninho ali. As que fizeram, foi bem pouco pra gente aqui. Inclusive, nossa média foi de 12 quilos por caixa. A gente tentava pegar já os favos puxados de mel, colocar nas milgueiras em cima para ver se elas subiam, mas não deu certo também. Então, elas não quiseram mesmo trabalhar, por conta realmente da temperatura. Igual a Lígia falou, foi muito quente, né? 42, 43 graus. Só que esse ano tá bem diferente. Por quê? Na mesma época do ano passado, que tá agora, a abelha não tava fazendo mel. Não existia mel, você não achava. E agora já tem abelha minha que tá com 3 milgueiras, praticamente lacrando, querendo a quarta, e tá faltando até cera. Fui, inclusive, atrás de cera hoje na cidade vizinha, tá uma demanda muito grande. E o apicultor comentou que lá, para eles também, já tem milgueiras, já tem um produtor que tá com 2 lacradas. Ou seja, falta até fevereiro ainda pra gente colher esse mel. Então, acredito que vai ser um ano muito bom aqui no Paraná para mel, é muita florada, e igual a Lígia comentou, o sojinha tá bem pequenininho, nem iniciou a florada ainda, então você imagina o incremento que vai ser. Florada silvestre que tá bombando, e daqui 40 dias aí vai ter mais um monte de flor de soja que nossas abelhas tá produzindo. Então acredito que esse ano vai ser um ano ótimo para abelha, com certeza. Bom, para a soja está sendo difícil, porque se a abelha que consegue resistir ao calor, né, porque tem um sistema elas fazem circular o ar, sofreu, né, a cultura da soja também. Aí, Décio, vem a pergunta. Nesses estudos que vocês fizeram, houve alguma interação, além desses ganhos de atividade, para a lavoura de soja ou para a sanidade da própria colmeia? Não que a gente tenha observado, Rogério.
Mas nós temos muito por estudar ainda. Nós estamos recém no limiar de entender uma série de coisas. Isso que Armando e Lígia estavam conversando são coisas que a gente está aprendendo agora. Mas veja que intuitivamente já dá para responder isso. Se uma caixa tem, por hipótese, 50 mil abelhas, são 50 mil abelhas. Ou elas vão forragear, ou elas vão refrescar a caixa, porque é novamente uma questão de gerência de risco. Lá dentro tem larvas, lá dentro tem pupas, e é o que o Armando falou, elas colocam algum mel para manter aquelas crias vivas, para que elas possam produzir mais abelhas, porque qual é o risco? Se não fizer isso, a colônia degrada. Ela desaparece. E o principal objetivo de qualquer ser vivo é a perpetuação da espécie. Então, é fácil entender o que acontece aí, entende? Agora, o que você colocava antes aí, existem razões pelas quais as abelhas conseguem produzir o mel com altos teores de açúcar, de sacarose, frutose, glicose, arabinose, uma série de açúcares, sem que isso se decomponha, deteriore, etc. e tal. Em primeiro lugar é a concentração. A gente sabe que quanto mais você concentra, você diminui o teor de água, menos propício o ambiente fica para reações químicas. Em segundo lugar, são justamente as substâncias antissépticas, antibióticas que as abelhas produzem, mais conhecida é a própolis, que a gente, inclusive, fez exercício legal na medicina e propôs que você passe depois na farmácia para comprar própolis para debelar essa tosse. Aliás, desde a pandemia, que aqui em casa a gente consome própolis direto, lá desde o começo da pandemia, todos os dias é cápsula de manhã, cápsula de tarde, minha esposa e eu. Graças a Deus a gente tem atravessado aí sem problemas. Então, essa questão aí é interessante. Agora, o que acontece aí com essas questões climáticas? De alguma maneira, Armando e Lígia tocaram num ponto que é a alta temperatura, que realmente desfavorece, mas essa mesma alta temperatura, você sabe bem disso, Rogério, vai inviabilizar grãos de pólen, acaba esterilizando grãos de pólen, então acaba de alguma maneira prejudicando a cultura da soja, que depois também é prejudicada, como a Lígia colocou, porque vai faltar água para o desenvolvimento, crescimento da planta, mas já começa nesse processo de polinização e fertilização de ovos. Então tem um limite aí acima do qual a viabilidade dos grãos de pólen diminui. Nós não estudamos especificamente o impacto sobre poder germinativo e vigor de sementes, que a gente estava focado em entender uma série de coisas. Mas estudamos uma questão bem genérica, novamente foi tema de uma dissertação de mestrado de um aluno nosso. A conclusão bem leiga é o seguinte: olha, a abelha faz muita coisa boa para inúmeras plantas, inclusive a soja. Ela só não faz milagre. Então, você tem um teto de produtividade de uma cultura qualquer, de maçã, de pera, de uva, de soja. Esse teto é definido por uma série de características, pela capacidade genética que define, diz, olha, este é o limite de produtividade, a carga genética permite isso, mas pela agronomia que é aplicada aí, pelos cuidados agronômicos e pelo ambiente, pelo clima, oferta de água, oferta de temperatura. Se isto não é adequado, você pode colocar quanta abelha você quiser, porque ela não consegue romper aquele teto de produtividade. Os outros fatores são mais importantes, eles pesam mais. Então, você vê realmente as abelhas produzindo mel, etc., mas elas não conseguem quebrar essa restrição do teto de produtividade se ele estiver limitado para algumas coisas. A gente pode dar exemplos: nutrição inadequada, eventualmente controle de pragas inadequada. Uma das coisas que nós estudamos foi compactação de solo, compactação subsuperficial, que aí é afetado, como a Lígia colocou, afetado aí por uma seca, um veranico de uma semana, um pouco mais. Se você tem uma compactação, a planta começa a sofrer. Aí a abelha não faz milagre, bate no limite dela.